Sejam bem-vindos a mais um podcast. A convidada de hoje é uma psicóloga, especialista em aba, e além dela cuidar muito bem dos pacientes, ela ainda ajuda na formação de profissionais. Eu sou a doutora Francine Moreira. E eu sou a doutora Andréia Diniz. Bem-vinda ao Special Talk. Lorena, seja bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre um assunto que eu amo, né? Autismo. Isso mesmo. Ah, ótimo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você pra gente. Então, sou Lorena Prudente, especialista em autismo e desenvolvimento atípico. Já há 20 anos eu atuo na psicologia e durante todos esses 20 anos com desenvolvimento infantil, sendo 15 desenvolvimento atípico. Bom, eu comecei a... Nossa, eu sempre estive muito envolvida, mas o meu primeiro paciente foi de uma clínica que eu tive em sociedade com 2 fonos, na época, em que uma das minhas sócias atendia muito síndrome de Down e autista. Uhum. E eu me senti, assim, seduzidíssima pelos pacientes dela. Toda vez que eles chegavam na recepção, eu ficava, ai, nossa, atender esse pode ser o máximo, né? Como será? Como será? E na época, a maioria dos psicólogos não tinham interesse em atender nem criança. Uhum. Era assim, o psicólogo era visto como um profissional muito elitizado, então a maioria dos terapeutas já se formavam, os que iriam atuar na clínica, se imaginando de blazer, como eu tô aqui, né, só hoje pro podcast, um salto. E trabalhar com criança é completamente diferente. Você tá no chão, é ter 1 milhão de brinquedos, né? Você tá suja, você tá descabelada, né? Porque você tem que estar com a criança. A atípica, então, você ainda tem que considerar, às vezes, alguns comportamentos agressivos, você tem que considerar mordidas, puxões, tapas, né? Que isso, dependendo da criança, acontece. E aí, chegou o meu primeiro autista, que era um nível 3. Eu já trabalhava com autistas adultos, já há algum tempo, mas as crianças ainda não. Eu tinha grupo de Aspergers, na época eram os Aspergers. Uhum. Quando eu vi o outro extremo do autismo, eu me apaixonei. E aí veio um autista, nível 3, não verbal, na época, hoje ele fala, pinta, ele tem uma apraxia de fala, até hoje a gente se vê, Uhum. né? E foi quando a mãe tinha contratado uma consultoria em São Paulo, e eles precisavam muito de uma aplicadora que fosse terapeuta comportamental, psicóloga comportamental. E a mãe me encontrou no salão de beleza. Olha que bacana. Gente, quando é pra ser, né? É. E eu tô ali falando, é um salão que hoje é minha vizinha do instituto. Coincidentemente, ela tem um filhinho que é Down e a gente estava conversando sobre ele. A cabeleireira tem um filho Down. E a gente estava conversando sobre ele, eu falando que de estratégias comportamentais, e essa mãe estava fazendo a unha, virou e falou assim: Ué, você é psicóloga? Eu falei: sou psicóloga. Qual que é a sua abordagem? Não, eu sou terapeuta comportamental. Nossa, estou precisando muito de uma terapeuta comportamental para meu filho. Falei, pois não. Seja bem-vinda. Seja Eu também bem-vinda. estava querendo. Aí ela falou a idade do filho. Meu filho tem 2 anos e pouquinho, ele é não verbal e é era autista. pequenininho. Ele era neném, é pequenininho. Falei, mesmo. Foi onde eu comecei e ela me apresentou esse mundo, que na verdade a terapia ABA é uma extensão da terapia comportamental. E dali vieram todos os outros da minha sócia. Quando eu me vi, eu já estava com pacientes autistas. Fui trocando 6 por meia dúzia, saía um TDAH, entrava um Down e autista. Eu falei, agora podia ter outra comorbidade. Chegava um esquizo e autista, bipolar e autista, e assim por diante. Em seguida, eu fui convidar a Andiara. A doutora Andiara chegou, voltou, né, para Goiânia, para o Brasil, e quis abrir o ambulatório de psiquiatria infantil na Pax, que tinha só o ambulatório de adultos. Eu, com a aba, já comecei na equipe dela, e ali eu fiquei como supervisora do ambulatório do setor de autismo
dentro do ambulatório. E nós tínhamos um trato. Todas as segundas-feiras à tarde, todo mundo da equipe cedia o período pro ambulatório. Uhum. Então, foi uma experiência incrível, porque as pessoas que não têm condição, que têm baixa instrução, não têm condição de buscar um tratamento eficaz, elas cedem de muitas informações, muitas estratégias. Então, foi onde eu desenvolvi mesmo a criatividade. Nessa altura, eu já tinha feito o Floor Time nos Estados Unidos, a formação Uhum. com Greenspan, e que me beneficiou na questão do brincar, na questão do lúdico. Essa caneca pode virar o quê? Além de caneca. Então, a criança se interessou por alguma coisa no ambiente, como que você pode transformar aquilo em promover aquele objeto para a aprendizagem daquela criança. Mas a comportamental, ela traz mais subsídios, mais recursos para a gente trabalhar com o autista, que tem distúrbio do sono, que tem distúrbio alimentar, né? No caso, se ele se desorganiza, você sabe o que fazer, então tem um manejo de comportamento. Existem etapas, o passo a passo, você consegue quantificar de forma mais refinada o desenvolvimento dessa criança ou desse autista. E lá eu já estava recebendo, assim, todas as idades, todos os níveis. Em seguida, eu tinha pessoas ligadas a mim, as ATs, prestadoras de serviço que eu indicava. Eu tinha 28 ATs na época que estavam ligadas a mim e atendiam os meus pacientes. Até que uma terapeuta saiu da Pax Kids e vagou um consultório lá. E eu olhava aquele consultório e falava, gente, nossa, que vontade de fazer alguma coisa nesse consultório. Até cheguei a conversar com 2 terapeutas da Pax Kids para ver se a gente formava a Pax Baby. Porque a gente tinha feito a Bailey, né, que é um teste padrão ouro para você avaliar bebês. Então, você já vê o atraso de desenvolvimento no bebê. Isso é uma novidade, né? Aqui em Goiânia, poucas pessoas trabalham com reabilitação de bebês ou conseguem enxergar que já tem sinais de atraso. Principalmente o pediatra já tem a dificuldade, né? Mas não foi para frente o projeto. E aí eu tive um infarto no intestino, que foi assim uma situação muito traumática, muito debilitante. Eu perdi um pedaço do intestino e aí eu falei, não, eu vou diminuir a minha carga horária. E diminuiu? Naquela época, Só para eu saber, diminuiu. E aí, assim, esperança é a última que morre, né? Peguei uma das ATs, que era psicóloga. Falei, eu vou passar os meus adultos para ela. Eu vou meiar os atendimentos. E assim eu fiz. Quando os pais das crianças descobriram que a mesma AT que já atendia muitas crianças na casa estava ali em um outro consultório, com os meus brinquedos, numa sala em frente à minha. Lorena, mas ela tá aqui, então por que poderia atender meu filho aqui, ao invés dela ir lá em casa, atende aqui? Eu pensei, pode, né? Porque o consultório já tá alugado mesmo. Vamos encher esse consultório. Gente, quando eu olhei para essa terapeuta, para essa psicóloga, ela não sabia se ela ia de blazer e salto ou se ela ia de calça legging e tênis. Eu olhava para ela e falava, nossa, Lorena, já tem que atender o fulano. Mas em seguida, tem um fulaninho. Aí ela tirava salto, colocava salto, tirava blazer, botava blazer. Eu falei, Jesus, isso não tá bom. E aí eu decidi... Mas ela não desenvolveu nenhuma doença, né? Não, ela desenvolveu a doença do bichinho do autismo, que ela falou, e até então ela só gostava de criança, porque acho que é tendencioso a gente gostar do que a gente faz bem. Com certeza. E depois que ela aprendeu a atender os adultos níveis 1, que na época ainda eram Aspergers, ela viu o quão gostoso é. Falei, e aí, agora, do que você gosta mais? Ela falou, eu não sei, eu gosto dos dois.
Uhum. Porque com o nível 1, a gente não utiliza terapia ABA, a gente usa terapia Comportamental. Exato. E aí foi onde eu decidi abrir um segundo consultório também na Pax. Um para crianças e o outro. E aí lotou. Os 2 consultórios lotados, eu também já não tinha algumas meninas que o pai queria que ficasse lá, a gente meiou, ficava casa. Foi onde eu percebi que ali já estava pequeno, né, para mim. Apesar Eu de... que queria diminuir o ritmo, queria montei diminuir. um terceiro, quarto, quinto Não consultórios. tinha, eu queria montar, falei pra Andiara, ai, Andiara, tem como a gente montar um consultório aqui na recepção, ó, a gente fechar a recepção aqui. Fazer um Só remendinho aqui. que o remedinho, ela, E o banheiro tá liberado? pensei em tudo lá para não sair de lá, porque nós nos unimos pela... Não foi assim, para ter mais pacientes, todo mundo já foi com a agenda cheia, e lá a gente tinha muita troca. Então, a Carol, que é neuropsicóloga, a Andiara, vem o Diogo também, que é psiquiatra. Então, a gente trocava muita experiência e se ajudava. Era cômodo, né? E foi difícil eu tomar essa decisão, porque eu estava muito, muito tranquila ali. Mas, nessa altura, eu falei pro meu marido, eu falei, olha, eu quero um espaço. Eu dei tantas categorias, tantos requisitos para ele, que eu falei assim, ele não vai achar esse lugar. Eu quero um lugar tranquilo, porque se os meninos gritarem alguma coisa, tranquilo. Ó, tem que ter estacionamento também, né? Porque lugar sem estacionamento é um estresse. Ele, Falei, nossa, eu queria, assim, que fosse tipo uma ruazinha, sabe? Porque se algum fugir, nada de avenida. Que mais? Que mais? Uns 5 andares para todos os consultórios que eu quero comprar. Falei, tem que estar mais inteiro, senão o dinheiro não vai dar. Eu tinha vendido meu apartamento. Então, se arranjar um imóvel muito deteriorado, De reformar demais. reformar demais, eu não vou conseguir. E aí ele conseguiu um imóvel em frente à casa que a gente tinha acabado de comprar. Olha. Esse imóvel estava lá há 3 anos. Já estava assim, estava uma placa de vende-se e de aluga-se. Ele já tinha rodado Goiânia, não encontrou nada. Ele falou, e ele deitou, segundo ele deitou, sonhou, porque é uma casa que tem, no setor sul tem muito isso, 2 entradas, né? E no fundo da casa é que estava as placas. E aí ele foi lá e falou assim, olha aqui, ó, a ruazinha, lugar para parar. Ele foi falando, inteirinho, reformado, olha onde? Em frente à nossa casa. Olha. Aí você se mudou para dentro do consultório. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Eu fiquei maluca, louca na roupa, porque eu falei, esse lugar tem que ser meu, tem que ser meu, tem que ser meu, tem que ser meu. E nessa hora, aí brota gente querendo imóvel, né? Falei, não, é pra acabar. E até o inquilino falou, gente, não tinha ninguém, como que surgem 3 pessoas assim de uma vez? E eu era a terceira. Mas o que tem que ser, acontece. Eu fiquei com o imóvel. E depois que eu aluguei, que eu me acalmei, é que eu fui ver o tamanho do imóvel. Porque eu só precisava de 4 salas, junto com a minha. E simplesmente lá tem um andar em cima, um andar embaixo, 9 consultórios. Fora um espaço enorme que é a casa didática hoje, um espaço no fundo que é gramado. Eu falei, gente, o que eu vou fazer aqui? Francine, a gente estava precisando de um consultório. Aí, super bem-vindas! O pós-dentistas aqui. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? Eu sempre dei curso de uma maneira muito, muito tímida, né? Tímida no sentido de não promover cursos. As escolas, as clínicas, né? Me chamavam, ou alguém que estivesse fazendo uma pós-graduação, me chamava para dar algum módulo, e eu ia, dava. Acho que eu cobrava até o valor da minha hora de consultório. Quanto é? Não, eu cobro X, que é o valor da minha hora. E ia. Uma das salas do instituto era muito grande, é muito grande. E eu olhei e falei, nossa, eu não sei nem o que fazer aqui. E aí foi onde eu falei, eu vou fazer um auditório. E agora eu vou fazer os meus cursos aqui. Como o imóvel é muito grande,
Falei, ótimo que eu dou os cursos, já pago aluguel, curso já paga Uhum. aluguel, enfim. E assim, fui caminhando. Eu não sabia que existia uma carência tão grande de pessoas querendo aprender o que de fato acontece, porque Uhum. curso tem demais, principalmente online, tem muito, Tem. mas pegar a prática e A falar vivência, né? a vivência. Então, os meus cursos, eles têm essa característica de eu sentar, mostrar como faz. Então, como em aba a gente se filma muito, Uhum. até para a gente se analisar. Eu tenho muito material. E aí é onde eu mostro toda essa prática nos cursos. Se é um curso de AT, eu ensino a AT a brincar, se aproximar do autista nível 3, nível 2, se ele baixa, o que que você faz? Uhum. Como que você administra o autista registrando? Se ele vem morder, o que que você faz, né? Ele não tá nem aí para você, como que você se torna, Chama a atenção dele. chama atenção. E aí, isso foi, é, é, a primeira turma ficou muito, adorou, Uhum. e foi uma propaganda que aconteceu naturalmente. E de repente eu me vi com o instituto cheio, que nessa altura já estava cheio de nível 1, que é completamente diferente de intervenção precoce, Uhum. e nível 1 adulto e criança, que também é Aham. diferente, e os cursos. E eu no centro de tudo. Aí eu já tinha outro problema, né? Como ensinar alguém para me ajudar nessas tarefas. Uhum. Porque são questões muito densas. Uma coisa é você fazer algo que é igual, como as ATs. Elas Uhum. pegam o programa, o aba funciona da seguinte forma. Só aproveitando, Hum, então, Lorena, que eu acho que vai para você já direcionar um pouco sua fala também. Explica para nós o que é aba. A gente tem falado da aba, né? O que é aba? Como que é estruturada essa terapia? Que você fala, tem AT, tem o aham. analista. Se você puder, e já falando assim, como você faz no instituto, mas já explicando para quem está nos ouvindo o que é a terapia, quem são os participantes, né? Quem que está envolvido e os benefícios para os autistas relacionados ao aba. É até para os pais que entram nesse mundo de uma maneira, né, É que aí alguém vai inesperada. falar, ó, você tem que procurar alguém que faça terapia aba. E fala, aba, o que é aba? O Você que tem que que é ter um aba? AT. O que é AT? É isso, Então, a carga horária. aproveita para contar como é no Instituto e já esclarecendo esses termos para quem está nos ouvindo. Joia. O analista do comportamento, ele trabalha com o comportamento propriamente dito. E a gente considera comportamento tudo. Falar é um comportamento, escrever, ler, brincar, Escovar os dentes. escovar os dentes, tomar banho, tudo é comportamento, Hum. né? Tempo de espera, Uhum. enfim. Então, o primeiro passo é você quantificar o atraso de desenvolvimento dessa criança ou desse autista. Quanto, vamos supor, é uma criança de 3 anos. A gente tem um parâmetro de desenvolvimento típico. O que Uhum. que uma criança de 3 anos tem que ter desenvolvido na linguagem? O que que ela tem que ter desenvolvido motoramente, né? A Uhum. nível motor, a nível sensorial, a brincar. Então, a gente tem hierarquias para tudo isso. Uhum. E existem protocolos para a gente quantificar esse atraso, Certo. que é a avaliação. Então, não tem como começar uma terapia somente com diagnóstico médico. Ele é autista, vamos começar. Não. Aí quem faz essa avaliação é o analista, É o analista do formado em comportamento. aba. Entendi. Exatamente. Nos Estados Unidos, quem faz a formação em aba são os psicólogos, Uhum. né? Então, eles se formam em psicologia e se especializam em terapia aba. Aqui no Brasil, você sendo da área da saúde ou da educação, você pode se especializar em terapia aba. Uhum. A questão é que o psicólogo, ele estuda por 5 anos o comportamento. Aham. Então, acaba sendo mais fácil, né, entender e absorver tudo que a formação tem a ensinar. É uma formação densa, uma formação de 2 anos, em que você se aprofunda. Uhum. Claro que tem formações que se aprofundam mais, outras são mais rasas, mas a ideia é essa. A gente quantifica o atraso, faz um relatório, escrevendo tudo isso, e damos a devolutiva para o pai. Quem dita a quantidade de horas que essa criança vai fazer é o teste. Hum.
Porque quanto maior o atraso dessa criança, desse autista, mais horas ele vai ter que fazer. Uhum. E aí é treino, treino para tudo. Então, se a gente vai na academia uma vez por semana, você não vai ter o resultado que você espera. E a aba não foi desenvolvida exclusivamente para autistas. Deu certo, é um público que deu muito certo Uhum. para treinos, mas a gente trabalha com todo o desenvolvimento atípico. Bom, a partir daí, essa criança vai fazer 20, 25, 30 horas, 40 horas. Considera-se aba a partir de 25 horas por semana, É mas uma carga horária é uma carga horária densa. alta, densa, mas pouquíssimas pessoas fazem, porque é uma terapia cara. Uhum. Sim. É paga por hora, né? Uhum. E assim, você tem que ter vários recursos para conseguir ter as 25 horas semanais. Quando você fala terapia, essa terapia não pode ser continuada em casa, por exemplo. Não dá para fazer um treinamento do cuidador, por exemplo, dá. Dá, e tem que acontecer. Sim. O que contempla tudo é a terapia com a criança. O que ela aprender nessa terapia, ela tem que generalizar. Então, ela tem que, em ambiente natural, colocar em prática o que ela aprendeu aqui. Normalmente são os pais quem ficam com essa fatia. Uhum. Senão, a gente acrescenta a hora aqui. Certo. Então, tem que ter um horário exclusivo para os pais aprenderem como lidar com o filho, como desenvolver o filho. É onde eles trazem as dúvidas. Então, Treinamento dos pais. treinamento parental. Uhum. Existe reunião de equipe. Tem que ir na escola, fazer um rastreio de quais comportamentos essa criança emite em grupo e elencar metas desde a hora que essa criança entra na escola até a hora que ela sai. Pensando que as crianças de 3 anos, elas já puxam a mochilinha e entram na sala, sabem onde deixar a mochila, sabem onde deixar a lancheira. E o nosso autista sabe? Não. Então ele vai ter que treinar, fazer esse treinamento de ir, treinamento de sentar em grupo, treinamento de olhar para a professora, esperar, escutar a história, tudo. É onde a gente tem o AT escolar, que é o acompanhante dessa criança, que também vai receber supervisão continuada e vai ter que entender de análise do comportamento. Mas aí, voltando, esse pai está lá recebendo a devolutiva, ele entendeu o que o filho tem de desenvolvido e o que ele precisa desenvolver. E ele fala, não, meu filho vai fazer 25 horas por semana de aba. Ótimo. O que a gente vai fazer? Elaborar os programas. Existem manuais com programas, então programa de imitação de ação, imitação com uso de objeto, identificação de partes do corpo, enfim, atentar ao nome, sustentação de contato visual, vários. Eu vou elaborar os programas. Quem elabora o programa é o analista, mediante aquilo que o autista precisa. Quanto maior a carga horária, mais programas. E aí a gente tem o AT que vai executar esses programas. E aí, dependendo do protocolo que o terapeuta aba utiliza, a gente tem a quantidade de vezes. Eu utilizo 12 tentativas. E no programa vem a hierarquia de ajuda, porque existem hierarquia de ajudas físicas, motoras e verbais. Então, se eu quero ensiná-lo a falar pega, então eu posso dar ajuda ecoica, verbal total e assim por diante. O AT, ele tem que ter essa noção. E vai ter que ter a noção também de como reforçar esse autista, que hora ofertar o brinquedo. Não pode ser uma terapia chata, E nem ficar fazendo tudo por ele, né? Porque senão ele não desenvolve. senão ele não desenvolve e a ideia é ensiná-lo. Aham. Esse AT, ele vai ter que registrar durante todas as ajudas que ele der. Durante uma sessão de 50 minutos, ele vai ter que registrar. Normalmente, a gente faz 48 tentativas de ensino por sessão. É uma velocidade, assim, o AT, ele tem metas. Não pode ficar, lá vão ter. Entendi. Bom, esse AT, ele vai fazer supervisão, que é mais um outro ponto. Quem vai dar a supervisão? O analista. Por isso que esse AT tem que se filmar.
nas sessões. Então, a gente tem que Hum. fazer análise de vídeo. Olha, você tá devagar. Olha, ele tá chorando porque você não fez esse manejo. Ó, você tá ficando muito sentado na mesa. Cadê o chão? Né? Então, a gente vai melhorando essa terapia, otimizando esse Uhum. tempo. E esse AT volta. Então, a gente faz análise de vídeo, a gente faz o gráfico de desenvolvimento e a gente dá o feedback para os pais. No caso dos pacientes do Instituto, todos têm um grupo de WhatsApp, que é onde a gente compartilha os vídeos e esses gráficos. E aí, esse terapeuta, esse AT vai fazendo supervisão semanal ou quinzenal. É muita Oh, coisa. muita coisa. É muita coisa. Então vamos falar um pouquinho de desafios. Hum. Quais você acha que são os principais desafios que essas famílias enfrentam? Porque é óbvio que a gente sabe dos desafios que a gente enfrenta, né, como profissionais. Mas olhando para o lado de lá, quais você acha que são os maiores desafios quando essa família recebe o diagnóstico de autismo? Quando essa família precisa procurar uma terapia? Os profissionais estão por aí? É fácil encontrar esse profissional? Não. Quando essa terapia é proposta, a família tem uma facilidade de aceitar essas horas de terapia ou há uma resistência? O que é que você vê na sua prática? Ai, eu acho que o primeiro desafio do pai é o diagnóstico. Hum. Esse luto, tem pais que vivem um luto por 3 meses, outros 1 ano, outros não conseguem digerir esse luto do filho idealizado, né? Uhum. Nesse momento do diagnóstico, o pai sente assim: o meu filho não vai se desenvolver, ele nunca vai ser aquele filho que eu sonhei. É como se você tirasse o sonho daquele pai, isso é muito doído. E aí, se a gente começa a reabilitação dessa criança no momento em que o pai está em luto, a gente sabe que existem defesas, né? Existe o mecanismo de Sim. defesa. Então, muitas vezes esse pai, a gente fala, olha, a gente tem que trabalhar isso. Não, isso ele faz. E na verdade ele não faz. Esse pai, na verdade, não está querendo enxergar, Uhum. né? A gente entende que é defesa. Então, eu vou ter que trabalhar a defesa do pai para ele me permitir ensinar para o filho dele. Mas vocês têm um acompanhamento dessas famílias também? É, Existe esse espaço dentro da terapia da própria criança para o acompanhamento dos pais? dentro da terapia ABA, a gente Uhum. orienta o pai a lidar com a criança. Sim, Mas esse processo do luto é um processo do pai. isso. Então, a gente indica um outro profissional Entendi. para trabalhar essas emoções do pai, Uhum. Que né? atende lá ou que. No instituto, eu não tenho esse serviço, que aí a Entendi. gente já vai Aham. esticando, É. né? Expandindo mais um Expandindo. andar. Mas tem os parceiros, né? Sim, Nós também Uhum. temos É isso, isso. né? Que a nossa especialidade é no atendimento clínico geral de pacientes com necessidades específicas. Mas às vezes tem um que precisa do implante. A gente tem implantodontista que vem e faz o isso, papel e dela, né? Então a ajuda. gente tem que Uhum. ter esses parceiros. E aí, terapeutas familiares, Uhum. porque já entra no casamento, É. porque aquele pai, aquela família que saía todo final de semana, de repente descobre que o filho precisa de previsibilidade. Uhum. É um filho rígido, que não se comporta bem fora de casa, que ele não se sente bem fora Uhum. de casa. E aí a família fica, o que que a gente faz, né? A gente fica em casa, a gente sai, a gente força, a gente arranja alguém para ficar com ele e a gente sai. O que fazer? Então esse é o lidar com essas defesas da Uhum. família é um ponto, que existem milhares de E acho que deve defesas. ter uma resistência também com relação justamente a não ir a eventos familiares, né? Então, deve ser difícil isso. Momentos que eram agradáveis antes, o Natal, por exemplo, se torna um momento difícil, Desafiador. né? Exatamente. E acontece também da família ter a defesa. Não, ele não tem autismo. Ah, Essa sim. médica tá É. viajando, procura outra, né? Essa psicóloga, olha aí, ele olha para mim, mas na verdade é um olha e né? Desvia, não tem a sustentação de olhar. O pai, como ele não tem uma linguagem técnica, nem ele sabe explicar. Uhum. E aí, esse pai fica. É muito comum isso, Uhum. ficar numa confusão, no estado confusional. Continuo, não continuo.
Claro, quando você está com sofrimento e alguém chega e diz que você está sofrendo à toa, é Você vai ter se apegar a isso, né? Fala, não, então eu é, preciso me libertar eu disso, né? preciso me libertar. É muito fácil esse É. pai acreditar que os médicos, que os psicólogos estão errados. E, e também é comum, às vezes, o pai ou a mãe enxergarem de forma muito racional o que está acontecendo e o outro parceiro não. Normalmente é a mãe que enxerga, quem está ali Uhum. com o filho, o pai, não, você tá inventando, você tá vendo coisa onde não tem, tá vendo? Você precisa arranjar mais coisa para fazer, Uhum. né? A gente passa por isso também, né? Muitas vezes os É, pais chegam e aí a gente dá um diagnóstico e assim de uma condição oral que pode ser resolvida de uma maneira mais simples, mas aí eles falam: "Não, assim eu não quero". Aí eles vão passear. E aí quando eles voltam, às vezes já é um tratamento Mais mutilador, complexo. um É. tratamento mais complexo, já mais lesões cariosas, por exemplo, mais lesões de boca e aí resolver aquele problema é muito mais difícil do que quando aquele paciente chegou ao consultório. Então, lá na sua área também tem essa resistência. temos essa resistência. E até esse pai, essa família é, é, se encaixar, né? Se unir para esse autista se desenvolver, é muito difícil, é um processo. E esse processo reflete completamente na terapia ABA, porque é uma terapia cansativa, é exaustiva, é um dia sim e o outro também. Uhum. Muitas vezes acontece em casa, então incomoda esse pai E ou isso que eu ia te perguntar. Então, a AT, ela aplica terapia no instituto, no consultório, mas ela também vai em casa, vai na escola. Como que funciona essa atuação da AT? No no, i- consultório odontológico. É, né? Aí, sim, Também, sim, também. os pacientes vão com a AT. Hoje, depois de tantos anos, eu vejo que os médicos escolhem os autistas que eles vão mandar para mim. Então, é um público muito específico que busca o instituto, ou por uma indicação direta, ou se Uhum, não, são aqueles que rodaram, rodaram, rodaram e falam, não, eu vou lá, uhum, né? Porque sabem, assim, que nós aplicamos o ABA à risca uhum, lá em relação à carga horária, em relação à supervisão. Então, se o pai falar assim, eu quero fazer isso aqui, mas isso aqui eu não quero. Não, né? Porque precisa funcionar. uhum, Então, quando os pais chegam com essa proposta de desenvolvimento, eles já passaram por tudo isso, a uhum. maioria, e eles desejam fazer a terapia no instituto. Entendi. Porque o ambiente controlado, que você já controla luz, controla uhum. estímulos, a É quantidade de mais estímulo, favorável é para mais aprendizagem, né? exato. Pra gente também é assim, né? É. A gente fala, é possível fazer atendimento domiciliar e para urgências é ótimo, mas é muito melhor quando a gente tem o nosso ambiente, né? Porque no É. ambiente do paciente, ele é diferente, Ele é né? diferente, até porque Ele é ele mais, vê o ambiente como ele diferente. responde de uma maneira diferente. Exato. Ele é É, menos aberto, né? E a gente tem que lidar com o cachorro, com o Isso, irmão que entrou, exatamente. com o pai que chegou, ou que está saindo, né? E isso vai gerar outros tipos de comportamento no paciente que a gente vai gastar um tempo manejando Sim. e que se fosse no consultório a gente não passa por isso. Uhum. E o paciente, por exemplo, que não consegue, às vezes pela situação financeira, não consigo fazer as 25 horas Uhum. no instituto. Geralmente, como que é essa... Que é Existe uma muito comum, flexibilização? né? É. Muito comum porque é uma terapia cara. Aham. E eu sempre atendi muito, eu sempre tive muitos pacientes fora de Goiânia. Aham. Então, existe esse Essa viés, limitação física também, né? isso, a logística Geográfica. geográfica. Aham. Nessa hora, se o pai fala assim, eu consigo 10 horas apenas, que é o que a maioria realiza hoje. Uhum. Porque é uma criança que também precisa de fono, Uhum. também precisa de TO, Sim. também estuda, Uhum. né? E o dia tem 24 horas, ele precisa comer, dormir. Aham. Então é difícil mesmo. Bom, a gente vai elencar a urgência. Uhum. Nossa. O que que essa criança precisa? Eu até estou me lembrando de um paciente que eu dei supervisão ontem,
que não é daqui de Goiânia, ele não bebe água, ele atualmente só come pão e carne. Então imagina, não tomar água, ele toma um tipo de suco e refrigerante, principalmente a Coca-Cola, que são Já foi ao dentista? Se ele já... Desenvolvimento de face fica muito comprometido. Eu falo Uhum. isso muito com os pacientes, fica muito comprometido. A língua, ela não se posiciona. Como é que ele vai desempenhar bem a fala, deglutição, mastigação, se os ossos da face não Não estão sendo desenvolveram. usados, né? Exatamente. E Enfim, a gente tem aí, muito. esse é um paciente que a mãe ainda tem a defesa. Ele está com 5 anos e a defesa dela é tão grande que a gente agenda a orientação à paz, ela fala que não marcou, ela não aparece, né? Então a gente tem que ter um olhar profissional para entender esse tipo de comportamento também. E acaba refletindo no desenvolvimento da terapia. E o terapeuta quem fica com a responsabilidade. Uhum. Então, não vai ao dentista. Não consegue nem fazer o treino alimentar, Sim. que hoje é totalmente envolto É o em um comum. ritual. É o comum. É o comum. Nessas 5 horas, nessas 10 horas, então, ou na quantidade de horas que o autista fizer, a gente pega o que é prioridade, o que é vital. No caso dele, a água. Né? E aí, para beber água, eu tenho que trabalhar dele olhar o copo, dele segurar o copo. Então, tem todo esse contexto, esses pré-requisitos também, que envolvem um outro comportamento, que é o comportamento meta, que a gente diz. Eu tive uma paciente com trissomia do 21 e que ela tinha uma seletividade alimentar tão grande que ela só se alimentava de líquidos açucarados. Ou seja, ela teve cáries em todos os dentes. E assim, num processo de depressão, na adolescência ali, final da adolescência, início da fase adulta, uma depressão muito profunda e a gente teve muita dificuldade com essa paciente também, né? Mas agora, recentemente, assim, trazendo um pouquinho para minha realidade, a minha filha, ela acabou de ir para ela começou a tomar o GH, né? O hormônio do crescimento. E aí começou a fazer um trabalho com endócrino. E aí a endócrino passou uma rotina para ela. E a partir dessa rotina, nós diminuímos telas e começamos a dormir mais cedo. E a família toda entrou nisso, que era a rotina dela, né? Para ela melhorar. E nós melhoramos juntos. Eu vejo um pouco assim, né? Quando você consegue atingir essa família, né? Atingir realmente o coração dessa família, que eles se envolvem na terapia, toda a família se cura junto E com se aquele paciente. beneficia. Sim. Quando você cura um, você cura os outros, né? É um processo Exatamente. É um ótimo. processo. Uhum. E aí a gente vê uma família que não estava saindo de casa, sabendo lidar com o filho, sai. Então, é uma mãe que queria muito frequentar a igreja, retoma. É uma criança que chorava na porta da escola, entra bonitinho, sai bonitinho, já faz apresentações. Né? Isso é muito. É uma família que ao domingo gosta de almoçar fora. Pode almoçar mais rápido, mas não precisa ser em casa. Já consegue ir a um restaurante, passar numa farmácia. Mas isso, a gente já tem uma família que entendeu que é um transtorno, entendeu que aquela criança, aquele autista não está fadado ao fracasso, que ele é um ser em desenvolvimento e que a gente tem que comparar ele com ele mesmo. Que o que a gente vê muito é assim, o pai às vezes vê na internet um autista, o pai catastrófico, um autista nível 3, muito ruim, ele fica esperando a hora que o filho dele vai bater a cabeça na parede ou que vai atacar ele. E eu falo, não, isso não vai acontecer, né? Esse é o fulano que você viu. Ou então, o contrário, ver um autista que não verbal, de repente falando, se comunicando e chamando as crianças para brincar, e o dele pode ter 15 anos não verbal, aí eu quero que o meu fale igual a este. Não, a gente vai comparar o seu filho com ele mesmo. Quando a família amadurece o diagnóstico, consegue fazer isso, ela recebe, a gente otimiza o tempo de orientação aos pais. Porque eles já chegam com perguntas. Ah, eu fiz isso e não deu certo. O que eu posso fazer? Né? Ele entra como parceiro. E são os casos que o autista, assim, ele evolui numa proporção
que até a gente fica encantado. Quando a gente olha os vídeos anteriores, a gente fala assim, nossa, como que evoluiu? Que é o nosso maior reforçador, né? Não, para nós, na nossa prática, os nossos grandes parceiros são os pais, né? Porque é inviável para uma família ir várias vezes na semana, né? Ou toda semana num consultório odontológico para fazer uma ambientação, para que a gente possa fazer uma intervenção para um procedimento. Então, os nossos grandes parceiros são os pais. E realmente, quando a gente percebe que eles entendem, eles interagem, eles se dedicam a esse treinamento antes do consultório, né, pré-procedimento, nós temos tido tanto sucesso, né? A gente fornece material estruturado, imagens, explica para eles como contar a história social, e aí eles fazem em casa, o paciente chega, é surpreendente, né? Nós temos É, casos assim que eram pacientes que só conseguíamos atender na anestesia geral e que hoje são pacientes de Olha consultório. só. Por quê? Empenho principalmente da família, fazendo o treinamento daquelas orientações. E não só a família, a equipe. sim. Porque a gente também conversa com o terapeuta, fala, olha, ele vem aqui semana que vem, trabalha com ele isso, isso, né? E o Para ele chegar mais terapeuta preparado. trabalha, né? Trabalha. Que aí, que Isso é é uma, fantástico. que é um outro ponto também. Você estava falando me perguntando das limitações, das dificuldades. Então, é difícil lidar com os mecanismos de defesa dos pais ou da família que acaba influenciando, confundindo esse pai, e também trabalhar com profissionais que não são sérios naquilo que fazem. Claro que um profissional ético não vai chegar para o pai e falar, olha, esse profissional que você contratou, essa fono, essa TO, nossa, tá falando que tá fazendo isso, 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 e não está. Quem é ético não faz isso. Mas dificulta o processo porque se você é terapeuta aba, você é terapeuta aba, ponto. Você não vai fazer o trabalho da TO, você não vai fazer o trabalho da físio, você não vai fazer o trabalho da fono. Então, fica aquele buraco. Se a gente pede ajuda para o outro e esse outro faz, ele é um trabalho em equipe, né? Mas se esse outro enrola, desmarca a sessão, não tem um plano terapêutico estruturado, né? Deixa a criança vir ou deixa o autista vir e improvisa ali a sessão. Então, a gente acaba postergando muito do desenvolvimento que poderia estar acontecendo por conta de pessoas que não são sérias naquilo que fazem. A gente também passa por isso, né? Não só com outros terapeutas, né? Não só com outros profissionais da saúde, mas com os próprios dentistas, né? Muitas vezes eles não conseguem fazer o procedimento e ao invés de falar para a família, eu não consigo fazer esse procedimento, ele faz uma profilaxia ali, fala que fez a restauração. Quando ele chega no nosso consultório, ele já está com muitas limitações, ele já não aceita, Completamente sensibilizado não negativamente, aceita, né? não aceita o tratamento odontológico e tem várias cáries ou tem uma gengiva já muito comprometida, muito inflamada, enfim. Então, assim, esses profissionais que não conseguem fazer, né, acabam prejudicando. Então, às vezes, um paciente que já esteve no dentista, ele chega pior do que o paciente que nunca foi ao dentista, Exatamente. né? Porque a gente tem um trabalho de dessensibilização antes de a gente fazer esse treinamento, fazer esse condicionamento. Exato. E a mãe chegando, a mãe conseguindo compartilhar, por exemplo, a importância. Lorena, eu preciso que o meu filho vá ao dentista porque ele está sentindo dor, isso inclusive está prejudicando a alimentação dele. Prejudica tudo, a aprendizagem, tudo, né? A dor limita. Exatamente. É onde a gente faz o treino naturalístico. A gente para tudo que está fazendo, ó, vamos trabalhar então. Isso vai entrar como treino, que a gente chama de treino naturalístico. Então, existem treinos de ir ao dentista, ir ao médico, cortar o cabelo é muito comum por conta da alteração sensorial. E aí a gente escolhe um salão que seja parceiro também, que você vá lá 1000 vezes, né? E não corta o cabelo. Sim. Que ele empresta o ambiente para isso, até que finalmente corte. É uma exposição ao vivo e é extremamente importante.
E Lorena, a gente queria conversar horas com você, né? Com certeza. Eu Como- estou aprendendo muito. Pois é, como Não só sobre você... autistas, mas também sobre a criação dos nossos filhos, né? Porque acho que a Exatamente. gente, às vezes, a gente estava conversando antes, né? Nem tudo é o autismo, né? Às vezes a gente vê uma desorganização da criança que não está relacionada ao transtorno do espectro autista, mas que a gente resolve de uma maneira ruim, acaba piorando a situação daquela criança, quando a gente poderia estar empregando estratégias que vão melhorar o desenvolvimento dessa criança. Então, eu acho que é fantástico. Se eu tô querendo levar minhas filhas lá, que a gente vai conversar depois. Elas são autistas? Elas não são autistas. Então eu vou te orientar. Não, elas não são. Então você vai ter que investir horas na orientação da mãe aqui. É um prazer. E Lorena, então, conta para o nosso público aí quais são os seus projetos futuros, né? Os cursos, e deixa uma mensagem final para quem está nos ouvindo. Bom, no Instituto nós reabilitamos bebês, crianças, adolescentes, adultos, nível 1, nível 2, nível 3. 0 a 130 anos. Zero, exatamente. E na velocidade 0 a 200 também. Hoje a equipe é multiprofissional. Então, além da terapia ABA, existe a terapia ocupacional, existe a psicopedagogia, existe a fonoaudiologia, psicomotricidade. E na psicopedagogia, a gente agora tem também o reforço escolar, porque Bacana. nós alfabetizamos esses autistas, mas à medida que eles são incluídos, porque a gente faz toda a inclusão na escola, nós auxiliamos a escola a fazer o PEI, a gente acompanha esse PEI, acompanhamos as atividades. Então, muitas vezes, o pai está vendo tudo caminhando tão bem que ele fala, eu não sei fazer a tarefa, eu preciso de alguém para fazer a tarefa com o meu filho. Então, agora, eu criei o reforço escolar no Instituto, que está sendo super bem-vindo. Além disso, temos a Casa Didática, que é um espaço para a criança desenvolver as AVDs. Lá tem tudo adaptado para os autistas, cozinha, banheiro, o vestir-se, o despir-se, tem a mesa do refeitório. E eu tenho as formações, né? O ILP Cursos, em que eu quem ministro, agora as minhas parceiras vão entrar também, a TO, Fono, enfim, para auxiliar quem trabalha, profissionalizar quem quer trabalhar e quem já trabalha com autistas. Que bacana. E no 15º andar, em breve, A casa de odontologia. Ai, ótimo, nossa, seria um prazer. Lorena, foi uma delícia estar com você aqui. Eu queria te agradecer, né? Eu acho que a gente aprendeu muito. Vou lá para as minhas horas de orientação, tá? Foi ótimo. É sempre uma delícia estar perto de você. A gente já se encontrou em outros momentos, mas é muito bom te ouvir esse tempo e saber, assim, o quanto você se dedica realmente. Eu acho que é isso, né? A gente se dedica e faz com amor e aí fica bem feito. Então, muito obrigada, parabéns. Eu queria que você passasse só o seu Instagram, passasse assim, como que a gente vai te encontrar agora? Porque você tá me devendo essas horas. Imagina, eu que agradeço o convite. É muito suave, né, falar sobre o que a gente trabalha e eu me sinto super à vontade aqui porque eu sei que vocês também estão na mesma causa. Bom, meu Instagram é lorena.autismo. Agora temos o Instagram oficial do Instituto, que é Instituto Lorena Prudente. Tudo junto. Lá a gente sempre coloca os cursos que estão acontecendo, dicas para os pais, para os profissionais, e também sinais do espectro, as novidades que vêm aparecendo aí. Que bom, obrigada, Lorena. E agradeço você que nos acompanhou em mais um podcast. Se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações, curta, compartilhe e te espero no próximo Special Talk. Esse foi o Special Talk de hoje. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.